Ok. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu sou o comandante Robinson Farinazzo e as minhas opiniões não expressam necessariamente nem as opiniões do Ministério da Defesa, nem do Comando da Marinha, embora, lógico, não se possa desprezar a experiência que nós tivemos aqui nas Forças Armadas. A nossa palestra de hoje, ela é desideologizada e apartidária, tá? É uma palestra em nome do interesse real do Brasil. Então, nós vamos falar das fragilidades. Bom, a cobiça sobre o Brasil, esses tópicos, a cobiça sobre o Brasil disfarçada de preocupação climática, nossas fragilidades e um mundo mais perigoso e uma solução que está a nos escapar. Vamos lá, tem esse livro aí, Chutando a Escada, que mostra como as grandes potências impedem o desenvolvimento dos chamados países do terceiro mundo, cerceando o acesso a recursos, né, através de políticas aí ambientais e outras que dificultam o desenvolvimento. Políticas essas que esses países mesmos não seguem, principalmente os países, né, do primeiro mundo. A gente viu agora toda essa pressão em cima do agro brasileiro, enquanto a Alemanha está queimando carvão como se não houvesse amanhã. Vamos lá. Esse almirante, o almirante James Stavridis, ele foi... O almirante James Stavridis, ele foi comandante-geral da OTAN. Ele é almirante de 4 estrelas dos Estados Unidos. Ele volta sozinho, tá? E ele diz claramente, né, que as queimadas do Brasil ameaçam a segurança dos Estados Unidos. Quando um almirante de 4 estrelas, que é o posto mais alto da Marinha, que foi comandante-geral das tropas da OTAN, fala isso, é bom a gente colocar as barbas de molho. Você vai colocando aí? Tá. E aqui nós temos a declaração do Macron, que dispensa apresentação, né? Para Macron, a Amazônia é bem comum e pede mobilização das potências contra desmatamento. Ele pede essa mobilização na Amazônia brasileira, porque na Amazônia da Guiana vai tudo bem, obrigado, né? Vamos lá. Isso daí é uma declaração do primeiro-ministro do Reino Unido. Ele está profundamente preocupado com os incêndios da floresta amazônica. Vamos lá. Aqui o primeiro-ministro do Reino Unido pede a privatização da floresta amazônica. É interessante isso. Então vocês vão notando até agora que são todas altas autoridades. Essas pessoas, um primeiro-ministro, um comandante-geral da OTAN, essa gente tem poder de decisão, amigos. Essa aqui é a grande verdade. Se pessoas nesse calibre de decisão estão pensando isso, o Brasil precisa começar a se preparar para o mundo incerto que vem aí. Bom, aí também, né, o Reino Unido solicita a União Europeia e as Nações Unidas que decretem sanções contra o Brasil. Ok. Vamos lá, essa é interessante, saiu na Foreign Policy. Quem vai salvar a Amazônia e como? Eu gostaria de saber que eles explicitassem isso aí. Quer dizer, todas essas pessoas, nenhuma delas brasileira, está falando sobre o nosso destino, sobre o destino dos senhores que estão aqui e dos seus filhos e netos. Então, o nosso destino, os rumos do Brasil, estão sendo decididos por autoridades de fora, que não tem nada a ver e não tem nenhum interesse com o nosso bem-estar. Vamos lá. Bom, e aí também, né, o que as Nações Unidas... Mas a cereja do bolo ainda não chegou. O que as Nações Unidas podem fazer para parar o rápido desflorestamento no Brasil? Nós não vamos aqui ser negacionistas, dizer que não existe um desflorestamento. Existe, mas é um problema que nós temos que resolver como brasileiros, entre brasileiros e aqui nessa casa, que eu acho que é a casa mais importante da República Brasileira, que é o Congresso. Isso aí não tem que ser decidido por autoridades estrangeiras. Vamos lá. Bom, isso aí é a cereja do bolo. No dia 13 de dezembro de 2021, a Assembleia Geral das Nações Unidas
apoiou uma resolução que ligaria a crise climática à paz internacional. Se essa resolução fosse adiante, o Brasil provavelmente enfrentaria problemas militares no futuro. Para nossa sorte, ela foi barrada pela Rússia, mesmo a Rússia que é demonizada aí nas redes sociais. A Rússia barrou não o interesse próprio, o interesse deles era as suas florestas, mas acabou beneficiando indiretamente o Brasil. Mas como essa resolução foi aprovada? Isso foi aprovado por delegados da Nigéria e da Irlanda. Eu queria saber o que essas pessoas têm a ver com o Brasil. Mas se fosse aprovado, nós teríamos problemas sérios, tá, gente? Muito sérios mesmo, do padrão que Saddam Hussein teve quando invadiu aí o Kuwait em 1991. Vamos lá. Bom, agora eu começo a entrar nas nossas fragilidades, né? Os portos brasileiros mais importantes. Santos, Paranaguá, vocês podem observar aí depois essa apresentação vai ficar disponibilizada para todos. O problema todo é que o Brasil respira e expira pelos portos. A nossa economia, ela transita através dos portos. O agro, que é o motor da economia brasileira, é completamente dependente disso. Aí eu vou mostrar para vocês as ameaças que podem parar diante aí dos nossos portos. Bom, essas daqui são as principais vias de navegação. Vocês podem observar na parte inferior do mapa que a navegação do Atlântico Sul, ela é bastante concorrida, tá? E essa navegação, lógico, ela atende à nossa economia, na forma de exportação dos nossos produtos agrícolas e importação de todos os nossos insumos, sejam eles produtos manufaturados ou fertilizantes. O Brasil depende do mar, essa que é uma realidade. A gente olha muito para a floresta amazônica, que é uma fragilidade, mas o poder de estrangulamento do Brasil em torno do oceano é bem maior. E aí, quando a gente vê essas linhas mais vermelhas, à medida que as linhas vão ficando mais escuras, a gente nota, né, o afluxo maior das linhas comerciais e a dependência do Brasil. Eu vou mostrar para vocês uma das principais fragilidades que nós temos, né? Então vocês olhem, é muito importante tudo isso. E esse mapa, ele está desatualizado. Por quê? Porque depois que esse mapa foi feito, a guerrilha Houthi bloqueou o acesso ao Mar Vermelho no Iêmen, e essas linhas que passam ao sul do Cabo da Boa Esperança, elas estão reforçadas hoje. Ou seja, o Atlântico Sul é uma rota muito mais estratégica e importante nos dias de hoje, desde que iniciou a guerra lá em Gaza, desde que os Houthis iniciaram o bloqueio do Mar Vermelho. Bloqueio esse que a Marinha Americana, com todo o seu aparato, não está conseguindo romper. Bom, isso daí é os países com maiores participações na exportação do Brasil. Vocês notam aí que todos eles, né, são países que a gente faz a comunicação de exportações e importações por mar, né? A China hoje é campeã, a Argentina já teve uma posição melhor, mas ela vem decaindo de ano para ano. Ou seja, eu acho que não é preciso bater muito nessa tecla para nós entendermos a necessidade de manter as nossas linhas de comunicação abertas. Senhoras e senhores, a Inglaterra, o Reino Unido, quase foi à fome na Primeira e Segunda Guerra Mundial, porque a Alemanha esteve a poucos passos de interromper o tráfego marítimo do Reino Unido. Ia faltar de tudo ali, de carvão a comida, tudo faltaria. Se você fechar o mar, você mata um país pela fome. Bom, esse aqui é praticamente o coroamento da nossa palestra, né? Eu fiz uma simulação, o que vocês estão vendo ali naquele mapa é um navio posicionado a 2.000 quilômetros equidistantes aí dos portos do Rio de Janeiro e Santos. Então nós colocamos a seguinte situação hipotética: um navio situado a 2.000 quilômetros desses portos, equipado com lançadores de mísseis Tomahawk, que alcançam 2.500 quilômetros, eu deixei 500 quilômetros de folga aí, ele teria condições de interditar os portos do Rio de Janeiro e Santos. Interditou Rio de Janeiro e Santos, o Brasil, a gente vai viver aí, vai comer soja, né, até acabar os fertilizantes. Acabar os fertilizantes, nem isso.
É uma realidade, gente. Um bloqueio contra o Brasil poderia existir. Aí o pessoal pergunta, mas isso nunca vai acontecer. Olha, nós não podemos trabalhar com isso de forma alguma. Se a gente for pensar que as coisas ruins nunca vão acontecer nessa vida, é só não colocar porta em casa. Essa fragilidade existe. Uma frota posicionada a 2.000 quilômetros no Brasil, hoje ela tem condições de estrangular. Eu estou falando de um navio, mas uma frota inteira ela tem condições de estrangular nosso comércio marítimo. Vamos lá. Bom, e aí a gente chega aí no aumento das despesas militares em 2023, que elas cresceram em média aí 6,8%, é o maior registro em 35 anos, ou seja, não é preciso ser adivinho para ver que nós estamos indo para um mundo mais perigoso. A verdade é que o mundo que nós conhecíamos, ele mudou no dia 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Aquele mundo que nós conhecemos, que nós nascemos, ele não existe, que alguns aqui nasceram, eu nasci na Guerra Fria, ele não existe mais. Então nós precisamos começar a preparar as contingências para esse mundo novo aí. Bom, no Brasil, nós estamos ficando para trás. É uma realidade. E a gente vai explicar por quê. Olha como é que são as coisas. Os Houthis já atacaram mais de 150 navios no Mar Vermelho, esse aí o MV Rubimar foi afundado por eles. É uma guerrilha de rudimentos assim, bastante simples, mas com grandes resultados, e os mísseis que eles têm aí nós não temos operando na América Latina ainda. Eles conseguiram bloquear praticamente 50% do comércio do Mar Vermelho. Nós não teríamos condições de fazer isso. A gente estaria na ponta desse navio aí, provavelmente. A Marinha dos Estados Unidos gastou mais de $1 bilhão em munições para impedir ataques no Médio Oriente. E não conseguiu. 12% da navegação comercial passa ali pelo Mar Vermelho. E a Marinha dos Estados Unidos não está conseguindo mantê-la aberta. Então vocês veem a importância de mísseis e drones. Tá? Mísseis e drones que são desenvolvidos pelo Irã e Coreia do Norte, eles repassam essa expertise aí para a guerrilha Houthi. E aí vem a cereja do bolo, né? Nós estamos perdendo simplesmente a empresa mais estratégica do hemisfério sul do planeta. Uma das únicas empresas que é capaz de produzir esses artefatos. A Vibraz, se bem investida, nós teríamos condições de estar no patamar aí de primeiro mundo. Eu destaco aqui na audiência a presença do general Valério Lange, que é um dos maiores especialistas em sistema Astros do Brasil, se não for o maior. Ele é modesto, mas ele é provavelmente o maior especialista em sistema Astros da Vibraz do Brasil. Então, o que a gente quer colocar aqui? O Brasil precisa, e nós contamos com os senhores, essa aqui é a casa mais importante da República. Por que eu falo isso? Porque um presidente da República, ele é eleito com 50% dos votos da população. O judiciário não é eleito por ninguém, mas vocês são eleitos por todos os brasileiros. Todos os brasileiros são representados nessa casa, independente da sua matiz ideológica, do seu sotaque, da sua visão de mundo. Mas aqui nós temos representantes de todos os brasileiros. Então essa é a casa mais importante. Eu considero o dia de hoje o coroamento do nosso trabalho, na nossa comunidade de analistas aí nesses últimos 8 anos, o coroamento do nosso trabalho no sentido de conscientizar os senhores. É necessário alertar o Brasil para essas condições, para tudo isso que está acontecendo.